O que nós vamos aprender nesta aula de hoje? Campos elétricos induzidos. Nós já estudamos que uma corrente elétrica ela gera um campo magnético e hoje nós vamos ver que através de campo magnético é possível obter uma corrente elétrica e essa corrente elétrica deve-se ao campo elétrico que é induzido numa determinada região. É isso que nós vamos ver aqui nesta aula. Então, escrito aqui, um campo magnético variável produz um campo elétrico. Como é que funciona isso? Vamos olhar para essas figuras aqui. Vamos imaginar aqui, nessa figura, conforme mostrado aqui em A, nós temos aqui uma região sombreada. Nesta região sombreada tem um campo magnético entrando na folha de papel, xizinho aí, entrando na folha de papel. Vamos combinar uma coisa. Esse campo magnético ele está variando. Então, nós precisamos de um campo magnético variável. Então, tem aqui um campo magnético que está variando e eu vou combinar aqui com vocês que esse campo está variando para mais, ou seja, o campo magnético está aumentando. Vamos imaginar também que nós tenhamos colocado um anel de cobre aqui. Esse vermelho aqui representa um anel de cobre. E através desse plano do anel aqui, eu faço variar um campo magnético entrando na folha de papel. Como que eu poderia obter isso? Então, está aqui, digamos que a palma da minha mão represente a folha de papel, e eu quero que um campo magnético apareça aqui nessa superfície, mas eu quero um campo magnético que apareça entrando aqui na palma da minha mão e com uma outra condição. Eu quero que esse campo magnético ele seja entrando na palma da minha mão e ele seja variável, aumentando. Vai variar para mais. Então isso equivale a eu pegar um ímã, vamos pensar aqui num ímã, vou chamar isso aqui de polo norte, isso aqui de polo sul, e então isso que você está vendo aqui na figurinha equivale a um plano, isso aqui está representando a folha de papel, eu quero fazer um campo, fazer aparecer aqui um campo magnético variando para mais e um campo entrando aqui na palma da minha mão. Então seria equivalente a aproximar esse ímã, o norte desse ímã, na palma da minha mão. Isso é uma maneira de fazer com que apareça aqui um campo magnético aumentando e apontando para dentro aqui da minha mão. Então seria equivalente a fazer isso. Então, quando isso acontece, de fazer um campo magnético aumentando, variar para mais aqui, o que ocorre, lá da lei de Lenz, nós já sabemos que quando um campo magnético varia através de uma espira, o que nós já vimos é que um campo induzido vai aparecer nessa espira e, de acordo com a lei de Lenz, já estudada, esse campo induzido ele tem a tendência de dificultar a variação daquele campo, que lhe deu origem. Por exemplo, está aqui a palma da minha mão, esse aqui é o plano, eu quero fazer aparecer, eu quero que aqui, eu quero fazer gerar um campo magnético aqui, mas eu quero que seja um campo magnético variando para mais e entrando na palma da minha mão, então eu vou fazer isso aqui. Para dificultar esta aproximação, é necessário que surja, vou chamar aqui assim, outro ímã, isso aqui vai representar o campo magnético induzido, então isso equivale a aparecer aqui na palma da minha mão, aqui, saindo aqui da palma da minha mão, um campo magnético, que é o campo induzido. Então, esse aqui é o que está sendo usado para induzir um campo magnético. Então, é isso aqui que nós já vimos. Para dificultar essa aproximação, é preciso que surja um outro norte aqui, olhando para esse norte aqui. Então, vai aparecer um campo magnético induzido nesse sentido. E com isso, conforme nós estudamos na lei de Lenz, esse polegar aqui, regra da mão direita,
no mesmo sentido do campo magnético e a corrente vai ter esse sentido aqui. Então vai ter uma corrente induzida num anel fazendo isso aqui, que é essa situação análoga aqui. Então, um campo magnético variável produz um campo elétrico. Então, vamos olhar para essa figura aqui. Se tem uma corrente elétrica induzida nesse sentido, vamos pensar aqui em termos de carga positiva em movimento ao longo do anel, o anel de cobre. Nós já sabemos que o portador de carga no cobre é o elétron, mas elétron caminhar num sentido equivale a próton caminhar no outro sentido. Então aqui a gente está pensando em termos de portador positivo de carga. Então, se fizemos variar um campo magnético através dessa espira, um campo elétrico vai aparecer aqui. Repare que eu falei de campo magnético induzido. Agora eu já estou trocando a palavra por campo elétrico. Por que estou trocando a palavra por campo elétrico? Campo elétrico e campo magnético são grandezas físicas diferentes. No entanto, como surgiu uma corrente aqui, você já viu que a corrente elétrica se deve ao campo elétrico. Então, nós vamos ter um campo elétrico no sentido dessa corrente aqui. Então, agora, vamos trocar essa figura por essa figura aqui. Qual é a diferença? É que nessa primeira figura eu tinha um anel de cobre. Agora eu não tenho mais um anel de cobre. Eu vou colocar aqui em preto essa circunferência, que é simplesmente uma circunferência imaginária. Eu não tenho mais cargas, portadores de carga nessa região. Aqui no cobre eu tinha portador de carga nessa região. Agora eu só tenho uma circunferência que eu imaginei aqui. E aí a mesma situação vai acontecer. Ou seja, se fizer variar para mais um campo magnético nessa região sombreada, passando através dessa circunferência aqui, do plano dessa circunferência, um campo elétrico vai ser induzido nessa circunferência. Aqui eu posso falar tanto de campo elétrico quanto de corrente elétrica. Aqui eu só posso falar de campo elétrico, porque eu não estou falando de portadores de carga disponível nessa circunferência. Evidentemente que se eu colocar um anel metálico aqui, por exemplo, eu passo a ter portador de carga e, portanto, passo a ter corrente. Mas, para ter corrente, é necessário que tenha um campo. Agora, para ter um campo, não é necessário que tenha portadores de carga para estabelecer um fluxo de carga e, portanto, a corrente elétrica. Então, quando um campo magnético varia através de uma determinada região, esse campo magnético variável produz um campo elétrico. Tá? Se de repente o campo magnético parar de variar, ele existir na região, mas ele parar de aumentar, ou se ele não aumentar nem diminuir, o que significa é que o campo elétrico vai passar a ser zero, vai cessar. Campo magnético variável é capaz de produzir um campo elétrico. Então nós vamos partir aqui para uma reformulação da lei de Faraday. Para quem esqueceu sobre a lei de Faraday, vou lembrar aqui, a lei de Faraday mostrava o seguinte, que quando você quer obter uma força eletromotriz induzida, você fazia variar um fluxo magnético no tempo. Então isso aqui é a lei de Faraday.
Lei da indução de Faraday. Então, vamos pensar aqui, conforme essa letra B aqui. Então, eu fiz aqui. Olha aqui, ó, continua sendo meio sombreado aqui. O campo magnético entrando na folha de papel. E aqui a região onde o campo elétrico está sendo induzido, tá? E vamos pensar aqui que nós coloquemos uma carga de prova aqui nesse anel, uma carguinha apenas. E se essa carguinha é uma carguinha positiva, ela vai ter a tendência de deslocar ao longo do campo elétrico. Nós já vimos isso lá na eletrostática. Então, vamos imaginar que essa carga saia desse ponto aqui e complete uma volta e retorne a esse ponto, tá? Se isso aconteceu, é porque força elétrica realizou o trabalho sobre essa carguinha. E como é que nós calculávamos força elétrica antigamente? Aliás, trabalho de uma força. O trabalho de uma força é F escalar ds. Né? F é a força que atua na partícula, ds é o caminho que ele desloca. Então, eu tenho vários ds aqui, que quando eu somar todo esse ds, eu vou ter uma circunferência completa. Né? Por isso que foi colocada aqui uma integral fechada. Tá? Então, significa uma volta completa aqui. Então, a partícula saiu daqui e retornou aqui. É claro que ela vai ficar fazendo esse movimento aqui de forma continuada. No entanto, quero analisar uma volta dessa carga Q0 aqui. Então, qual que é o trabalho que a força elétrica vai realizar? Nós já sabemos que a relação entre força elétrica e trabalho, que força elétrica e campo elétrico é dado por esta relação, né? Então, aqui, copiei a mesma equação aqui de cima, simplesmente trocando força por carga vezes campo. Mantive o ds aqui, ds é um elemento da circunferência. Então, tem aí essa equação estrela. Bom, nós já aprendemos que o trabalho é a força eletromotriz vezes a carga de prova. Então, vou chamar essa equação aqui de equação duas estrelas. Isso aqui nós já vimos quando nós falamos de força eletromotriz, né? Corrente elétrica e tal. Então, nós vimos aqui que o trabalho realizado é a carga teste vezes a FEM, força eletromotriz. E então, combinando esta equação duas estrelas com esta equação aqui, ó, trabalho é igual a trabalho, então essa integral tem que ser igual a esse segundo membro aqui. Então, está aqui, ó. Carga teste vezes força eletromotriz é igual a integral de carga teste vezes campo elétrico escalar ds, que é essa expressão aqui. Simplesmente copiei a expressão anterior. Aqui eu cometi um erro, isso aqui é uma integral fechada. Vou colocar aqui, ó. Isso é uma integral fechada. Então, jogando para fora carga teste, que é uma quantidade constante. Então, elimina carga teste com carga teste. Eu vou ter que a força eletromotriz é igual a integral fechada de E escalar ds. Ou seja, se eu souber qual é o campo induzido aqui, campo elétrico induzido, eu vou saber também qual é a força eletromotriz induzida. Bom,
Então, conforme nós já sabemos lá da lei da indução de Faraday, que a Φ é igual a menos o escalar de dφ de B dt, ou seja, variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Então, epsilon é igual a epsilon. Então, eu posso escrever que essa integral é igual a essa diferencial aqui. Então, foi isso que está escrito aqui embaixo. Aqui. Então, esse termo aqui, esse termo é esse termo aqui. Então, aqui nós temos a lei de Faraday reformulada. Lei de Faraday reformulada. Vamos interpretar essa lei aqui. Então, conforme nós falamos lá no início do curso de Fundamentos do Eletromagnetismo, nós devemos finalizar um curso de Fundamentos de Eletromagnetismo com 4 equações, que são chamadas as equações de Maxwell. Então, aqui nós já estamos criando condições para escrever essas 4 equações de Maxwell. Então, aqui nós temos a chamada Lei de Faraday reformulada. O que está dizendo aqui? Que a variação de fluxo magnético, então, se você faz campo magnético variar, você tem variação de fluxo. Se você faz a área variar, lembre que fluxo magnético é integral de B escalar dA. Então, para você fazer o fluxo variar, você pode variar tanto campo magnético quanto variar a área. E também, por se tratar de vetor, né? Aqui nós temos um escalar, né? Então, se você fizer variar o ângulo entre B e A, você também tem variação de fluxo. Então, desde que você tenha fluxo variando no tempo, você vai ter um campo elétrico induzido. É isso que está sendo dito aqui nessa lei de Faraday. Fluxo magnético variável gera campo elétrico induzido.